Imagina comigo a seguinte situação: você é torcedor de um histórico clube inglês, né, e tá ali vendo o time subir de divisão, sonhando com uma volta, quem sabe à primeira divisão um dia, e aí apenas 4 meses depois desse sonho, o seu clube vai à falência. Hoje a gente vai contar rapidamente a história do Bury FC, um clube histórico inglês de mais de 100 anos, que teve muitos problemas, foi vendido por apenas €1, e depois decretou a falência e sumiu do mapa. O time é da cidade de Bury, que fica nas redondezas de Manchester, né? E foi fundado em 1885, vejam só vocês que história curiosa, né? Pela junção de 2 times de igreja da época. Foi o Bury Wesleyans e o Bury Unitarians Football. Nessa época o futebol tava começando a virar uma coisa mais séria, né? Então era comum ali que times pequenos, semiprofissionais, amadores, tal, acabassem se unindo, juntando forças para formar um clube maior, ou pelo menos com mais estrutura, mais profissionalizado. E não foi diferente com os Shakers, né? O Bury tinha esse apelido aí de Shakers porque em 1892, vamos voltar na história, mas a gente vai chegar nos tempos atuais ainda, beleza? Naquele ano, o presidente e técnico do Bury, antes de uma partida contra o Blackburn, falou o seguinte: "We shall shake 'em. In fact, we are the Shakers." Que numa tradução aí simplista, né, seria algo tipo como: nós iremos sacudi-los. Na verdade, nós somos os sacudidores. Shakers, né, algo assim tipo, né, entenderam? Quando se profissionalizou, o clube se juntou à Football Association, que é a entidade lá que controla o futebol na Inglaterra, e se notabilizou por ganhar os títulos da Copa da Inglaterra no ano de 1900 e 1903. Em 1903, especificamente, eles foram campeões sem levar nenhum gol na campanha da Copa da Inglaterra, né, invictos, sem tomar gol, e ainda por cima meteram um histórico 6-0 na final, numa vitória sobre o Derby County. Pra vocês terem uma ideia desse feito, esse recorde de 6-0 numa final de Copa da Inglaterra se manteve por 116 anos, até que em 2019 o Manchester City também meteu 6-0 sobre o Watford na final da Copa da Inglaterra. Então era assim um recorde realmente impressionante. E não sei se todo mundo tem noção, mas as substituições do futebol só chegaram no esporte lá para meados do século 20. Então em 1903, naquela final, naquele 6-0, o Derby County, que era o time que apanhou lá, né, eles acabaram tendo o goleiro machucado, o goleiro teve que sair. Só que não tinha substituições, beleza? Você entrava com os 11 titulares e acabou. Aí tiveram que botar um jogador de defesa no gol, o time jogou com um a menos, sem goleiro, e talvez isso aí ajude a explicar porque eles tomaram de 6-0, mas mesmo assim, né? E aí essas primeiras décadas do século 20 foram as mais importantes da história do Bury, né? E eles conseguiram ali chegar até a ser o 4º colocado na temporada 1925-26, né? Mas acabaram caindo para a 2ª divisão em 1929 e desde então nunca mais frequentaram aí o principal escalão do futebol inglês. E é muito interessante a história do Bury, mano, porque apesar de ser um clube assim sem tantas glórias, né, sem ser tão importante hoje em dia, sem nunca ter conseguido assim um protagonismo absoluto no futebol inglês, ele ajuda a contar a história do esporte, né? Ele é um clube aí de mais de 130 anos de idade, cara. É um clube que ajuda a explicar a paixão que surgiu pelo esporte lá na Inglaterra, né? O surgimento do futebol inglês. E outra coisa que ajuda a gente a entender a história do futebol inglês é o canal Eurofut aqui, espero que seja assim pelo menos. Então, pô, me dá um apoio, cara, dá uma força pro meu trabalho, deixa o likezão no vídeo, inscreva-se no canal clicando no botão vermelho embaixo do vídeo aí que você entra pra comunidade e acompanha os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela força. Inclusive, se tiver outros times históricos que vocês gostariam de ouvir mais sobre, deixa nos comentários aí, quem sabe a gente faz vídeos também sobre outros times. E aí, durante mais ou menos os 70 anos seguintes, ali entre aquela queda em 1929 até os anos 2000, né, o time do Bury acabou oscilando bastante entre a 2ª divisão, a 3ª e a 4ª, caía, subia e tal, se movimentava bastante por ali, mas sem grandes conquistas e grandes feitos, né? Até que chegou o ano de 2001. O ano de 2001 foi importante para a história do Bury, porque foi quando eles quase decretaram a falência. Eles tinham uma grana para receber de uma empresa que tinha direitos de transmissão ali e tal das partidas. Essa empresa acabou falindo, né? E com essa falência, o Bury levou um calote, não recebeu a grana. Isso aí impactou pesadamente no clube, que quase teve que fechar as portas. E aí nesse ano de 2001 foi a primeira vez que os torcedores do Bury se mobilizaram para fazer uma vaquinha, né, e tentaram salvar o clube com pequenas doações ali. Tinha gente que ficava literalmente assim na frente do estádio ou na rua pedindo, né, uma quantia para ajudar o clube, e eles conseguiram, cara, conseguiram naquela época juntar uma grana suficiente pro clube não fechar as portas. E você nunca vai pensar no Bury como o time maior da Inglaterra, algo do tipo, mas é um time muito histórico. Pra você ter noção, olha a marca fantástica que eles atingiram em 2005.
Eles se tornaram o primeiro clube a marcar 1000 gols em cada uma das 4 primeiras divisões do futebol inglês, ou seja, 1000 gols na primeira divisão, 1000 gols na segunda, 1000 gols na terceira e 1000 gols na quarta. Ou seja, o Barry é a representação do futebol inglês, cara. Do primeiro nível ao quarto nível, eles sempre tiveram por ali, né, durante mais de 100 anos. Mas nem tudo são flores, né? Em 2012, a média de público no estádio lá do Barry já tava caindo bastante, e com isso tava caindo bastante a receita, né, do clube, porque clubes pequenos assim, muitas vezes eles dependem do público, né, no estádio, da bilheteria, pra conseguir se manter, ou pelo menos é uma grande parte da receita que eles têm. E com essas dificuldades financeiras que começavam a aparecer, o clube foi punido, né, e não pôde contratar por um tempo ali, e aí acabou sendo rebaixado naquela temporada. E a gente dando um pulo um pouco mais à frente na história, já pra 2019, com o clube já há muitos anos aí penando, passando dificuldades financeiras e tal, aconteceu aí um dos episódios mais trágicos da história, né, talvez o mais trágico da história do Barry. Em dezembro de 2018, o empresário Steve Dale comprou o Barry FC por 1 libra. Exatamente. Esse aí, pra vocês terem uma ideia, é o valor de, sei lá, uma garrafinha d'água ou duas na rua, lá em Londres, por exemplo, né? Ou é o valor que o Neymar ganha em 1 segundo, né? O salário do Neymar por segundo é tipo 1 libra. Ou no momento que eu tô gravando esse vídeo, 1 libra vale R$7,50, mais ou menos, né? Mas obviamente isso é um valor apenas simbólico, né? Representa apenas a passagem de bastão da mão de um proprietário para outro. O clube tava cheio de dívidas, então na verdade quando o cara paga 1 libra para comprar o clube, ele tá só, né? É só um mecanismo de dizer que ele comprou o clube e ele assumiu as dívidas do clube, na verdade. Esse empresário Steve Dale achou que ele poderia fazer alguma coisa pelo clube, dar um jeito e tal na situação, mas não foi o que aconteceu. Nos próximos meses, as dificuldades financeiras aumentaram, os jogadores pararam de receber salário, até que a EFL, que é a English Football League, que controla ali as divisões 2, 3 e 4 da pirâmide de futebol na Inglaterra, né, deu um ultimato e falou que se o clube não resolvesse as suas pendências financeiras e se reestruturasse até o dia 27 de agosto de 2019, eles seriam expulsos da federação. O Steve Dale, que tinha comprado o clube por 1 libra, então achou um comprador, uma empresa que estava disposta a assumir o Barry para tentar aí reformular o clube. Acontece que de última hora esse acordo de compra, que poderia ter salvado o Barry, poderia ter sido ali um momento de virada na história do clube, acabou não acontecendo. A empresa desistiu da compra e então naquele dia fatídico de 27 de agosto de 2019, o Barry passou a não integrar mais a liga de futebol, né, e passou a não existir oficialmente aos olhos da organização que controla o futebol inglês. Esse caso meio que chocou o mundo do futebol inteiro, né, pela grandeza histórica do Barry, né, não necessariamente por causa de títulos ou de uma torcida imensa, mas pela importância histórica do clube, né, e acabou que gerou muita comoção, principalmente entre os torcedores dos Shakers, né, que foram lá pro estádio, choraram, acenderam velas, se reuniram lá para um momento assim de despedida, digamos. Teve até uma torcedora que se algemou no portão do clube, teve um cara que levou um caixão, e assim a história de 134 anos do Barry FC estava ali chegando ao seu fim, né, naquele ano. Mas no futebol tem algo que não dá pra conter, que é a paixão dos torcedores. Então se uma empresa vai à falência, né, tudo bem, uma empresa e tal, mas um clube vai à falência, tipo assim, tem muita gente que ama aquele clube. Então como é que você vai fazer? Fica um vazio no coração das pessoas. E com essa ideia, alguns torcedores do antigo Barry FC, que tinha falido, criaram então o Barry Association Football Club, que é o Barry AFC, um novo clube, eles chamam de Clube Fênix, né? É um clube ressurgido das cinzas aí pela ação dos torcedores. Apesar do nome ser semelhante e obviamente ser aí um clube fundado para que a cidade de Barry tenha um time novamente, né? Ele não é o mesmo clube anteriormente, beleza? Então oficialmente esse novo clube Barry AFC foi fundado em 2019, tem apenas 2 anos de vida. O lema do clube é pelos fãs, para os fãs, tendo sido criado por cerca de 300 sócios, né? E é um clube totalmente aí de propriedade dos próprios torcedores. Tanto é que se você quiser, você pode virar um membro que participa das decisões do clube, como se fosse um diretor, pagando apenas 5 libras por mês, né? Aí você entra lá para a comunidade de torcedores do Barry, que hoje, segundo registros aí, já conta com mais de 1000 membros, né? Fantástico. E agora esse novo clube Barry AFC joga o equivalente à 10ª divisão da Inglaterra, muito longe de conseguir chegar naqueles patamares que o Barry FC tradicional esteve por um século, né? Porém, o que o futuro reserva a gente não sabe, né? Vai que esse clube aí consegue um dia retornar e voltar a fazer história no futebol inglês. Mas mesmo o novo clube causa controvérsias, tá? Só pra deixar claro que não é só uma coisa linda, nossa, que história legal e tal. Tem torcedores do Barry FC antigos, né? Que dizem que o novo clube é um clube de
de ladrões que estão roubando a história do time antigo, né? Tem gente que diz aí que é um clube de perdedores e tal. Então, assim, não é como se a cidade inteira tivesse abraçado o novo clube. Ah, o novo Barry, blá, blá, blá. Não é bem assim, beleza? Outras pessoas embarcaram na jornada, né? Tipo assim, cara, não tem mais clube na cidade. O Barry que a gente amava acabou. Tem um novo clube surgindo, tentando ali fazer parte dessa história, né? Tentando recuperar um pouco desse amor que a torcida tinha por um clube da cidade. Então, por que não fazer parte desse surgimento aí, desse renascimento, quem sabe assim, mesmo que seja um clube diferente, né? Ainda mais um clube 100% de propriedade dos torcedores. Então, me parece uma ideia boa. Mas isso ainda vai dar muito pano pra manga. O clube recém surgiu e a gente vai ver nos próximos anos o que vai acontecer. Se você curtiu um vídeo assim contando a história de um clube específico, não esquece de deixar nos comentários outros clubes que você gostaria de ouvir a história. E vamos ficando por aqui, então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, falou! E um abraço especial para os amigos do Barry Brasil, uma conta lá do Twitter, que me incentivaram a fazer esse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado. Link pro trabalho dos caras na descrição, hein?